No momento em que a pandemia ganhou mais força no país e muitas cidades precisaram fazer controles de restrição, acarretando em fechamento do comércio, o auxílio emergencial se tornou ainda mais importante. Sobre isso e sobre o combate à pandemia aqui no Rio Grande do Sul, que nós vamos conversar agora com o deputado federal pelo PSL gaúcho, Sanderson, que vai nos falar sobre este ponto e como está o seu trabalho de combate à pandemia. Deputado, seja muito bem-vindo ao Conexão RS, prazer falar com o senhor. O senhor tem uma proximidade com o governo federal, com o presidente Jair Bolsonaro, e o senhor tem trabalhado também, né, e tem informações importantes para a gente sobre a questão do auxílio emergencial. O que os gaúchos podem esperar dessas medidas? Uma boa tarde. Boa tarde a todos os assistentes da Ubra TV, gaúchos. Estou aqui em Brasília, acompanhando de perto, tanto no Ministério da Saúde, como dentro do Palácio do Planalto, em especial também dentro do Congresso Nacional, a evolução das questões relacionadas à pandemia, sejam elas ligadas à saúde pública de forma específica, como também as questões ligadas à economia. E aí nós temos a edição de 3 medidas provisórias na última quarta-feira, a quarta-feira passada, medidas provisórias que possibilitam o pagamento já a partir de 1º de abril dos auxílios emergenciais, ou do auxílio emergencial para um grupo de pessoas chamadas vulneráveis, porque não tem formas nem maneiras de fazerem o seu sustento, considerando o bloqueio de uma série de atividades econômicas. Então, algo em torno de 45 milhões de brasileiros estarão recebendo já a partir de 1º de abril a primeira parcela da ordem de R$ 250 em média, né? Esse valor, dependendo da situação, ele pode até dobrar. O fato é que a situação exige rapidez, urgência no pagamento, porque muitas pessoas aí, diante do prolongamento da crise, com dificuldade, inclusive, de se alimentarem. Então, eu atuando, inclusive, como vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara, Sim, temos tido inúmeras reuniões no sentido de otimizar, de agilizar o pagamento lá na boca do caixa, fazer com que as pessoas consigam sacar esse valor para comprar ali uma cesta básica, alimentos para fazerem o seu sustento. E como vice-líder do governo, o senhor também tem feito essa articulação em relação ao combate à pandemia, né? O senhor atuou pessoalmente na ajuda, no apoio à distribuição, inclusive, de alguns respiradores para algumas cidades do Rio Grande do Sul. Outros parlamentares também têm tido atitudes como essa. Como tem feito esse trabalho, que é um equipamento tão importante nesse momento, né, deputado? Pois é, com o aumento da demanda, com o aumento da procura, né? Em especial no Rio Grande do Sul, porque hoje um dos estados mais críticos na questão da pandemia, da Covid, é o nosso estado do Rio Grande do Sul. Outros estados estão levando a bom termo, com dificuldades, claro, mas no Rio Grande do Sul o crescimento da pandemia superou qualquer expectativa, inclusive das autoridades de saúde do governo do estado do Rio Grande do Sul. E, mesmo com essas dificuldades, nós estamos buscando dentro do Ministério da Saúde, o encaminhamento de equipamentos, respiradores em especial, porque é o equipamento mais utilizado no entubamento dos pacientes graves, mas também estamos buscando aqui, e tive uma reunião na última sexta-feira dentro do Ministério da Saúde, para efetivar a reposição de medicamentos próprios para intubação. Sim. Porque com a elevação da procura, aquele estoque normal caiu drasticamente no Brasil inteiro, mas de forma específica no Rio Grande do Sul. A equipe técnica da DELOG, que é o Departamento de Logística do Ministério da Saúde, já está trabalhando desde a última quarta-feira no sentido de, primeiro, fazer a realocação de medicamentos de outros estados para estados mais críticos, e aí entra o Rio Grande do Sul, que é um estado crítico. Estados que não estão em situação tão delicada vão fazer essa realocação, como também, comando inclusive do presidente Bolsonaro, através do Itamaraty, buscando já mundo afora, no estrangeiro, a importação
de medicamentos. Os diplomatas em inúmeros países, tanto na América do Sul, de forma prioritária na América do Sul, como também na América do Norte e na Europa, buscando localizar excedentes de medicamentos, desses medicamentos que possibilitam o entubamento, para fazermos de forma emergencial a importação desses medicamentos. A Anvisa, inclusive, já autorizou quebrar burocracias para encurtar esse processo de importação. É importante, né, para haver uma antecipação e não faltar esses medicamentos, então é um importante trabalho. Agora, deputado, o que o senhor tem conversado com o presidente Bolsonaro, com o Ministério da Saúde, em relação às vacinas? Se tem alguma novidade de novos lotes que devam chegar, principalmente aqui para o estado? As vacinas têm sido distribuídas diariamente, né? Inúmeros laboratórios, indústrias estão disponibilizando de forma direta ao Ministério da Saúde, que, por sua vez, está fazendo a distribuição logística. Mas a notícia redentora, talvez, a notícia principal... Alô? Oi, lhe ouço bem, deputado. Tá. A notícia principal, a notícia talvez a mais alvissareira, foi anunciada na semana passada pela presidente da Fiocruz, junto com o ministro da Saúde, que é a produção semanal de 6 milhões de doses pela Fiocruz. É uma produção nacional. Nós estaremos produzindo aqui vacinas em profusão, de modo que teremos aí algo em torno de 25 milhões de vacinas por mês produzidas pela Fiocruz, que é uma fundação, um instituto ligado ao Ministério da Saúde, é um órgão público federal, e essa talvez seja a melhor notícia dos últimos tempos, o fato da Fiocruz conseguir, eu diria aqui, entre aspas, a fórmula foi obtida junto a Oxford, né, a AstraZeneca, para a produção, então, nacional. Isso talvez seja a grande notícia. Nós teremos aí, em 4 meses, 100 milhões de vacinas entregues à população brasileira, o que daria um impacto positivo espetacular. Já se tem data do começo dessa produção da Fiocruz? Porque a produção nacional, é importante a gente falar que ela é muito mais fácil, né? Não precisa haver toda aquela importação, como hoje são feitas como algumas empresas, e tendo mais uma vacina produzida aqui no estado, isso é uma grande notícia, né? É uma vacina produzida no Brasil. No Brasil, perdão, no Brasil. A Fiocruz é sediada no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, isso. E então, a partir da primeira semana de abril, a Fiocruz já, através da sua presidente, já estabeleceu que a partir da primeira semana começam as distribuições semanais. Então, a expectativa é de 6 milhões por semana. Isso sim, né, vai trazer um alento, porque nós não dependeremos mais da internação e até da boa vontade de países estrangeiros, porque a Índia é uma fornecedora mundial. Só que a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E a Índia fabrica vacina, a sua vacina. Mas vejam, olha a dificuldade. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e a população indiana só recebeu 300 milhões de doses. Então, 1 bilhão de indianos estão na fila aguardando. Sim. Então, vejam, como é que a Índia vai fornecer vacina em grande quantidade para outros países se a sua própria população não está sendo vacinada? Então, vejam a importância de nós vacinarmos com vacina nacional. E a vacina nacional produzida pela Fiocruz, que é um órgão público da União, um órgão de Estado, vai, a partir já da primeira semana, então, fazer algo que para nós é considerado como a grande notícia desde o primeiro dia de enfrentamento da pandemia. Perfeito. Deputado Sanderson, deputado gaúcho, que é vice-líder do governo na Câmara, seja muito bem-vindo ao Conexão RS. Muito obrigado pela sua disponibilidade com a gente. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo programa Conexão RS, sempre à disposição aqui em Brasília. Obrigado e um abraço. Um abraço.